Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a nossa série de estudos do livro Definições Doutrinais e vamos estar estudando hoje o tema Vida Eterna. Então, eu vou iniciar a leitura e a qualquer momento podemos pausar para meditarmos no que a gente está lendo, certo? Vou iniciar então a leitura aqui. Vida Eterna. Nos evangelhos sinóticos, o termo refere-se a ter vida divina, vinda de Deus na terra, no reino milenar de Cristo. E aqui tem essas séries de passagens dos evangelhos em que cita isso. Isso foi prometido no Velho Testamento, como em Salmos 133, verso 3, Daniel 12, verso 2, e terá cumprimento no remanescente de Israel. Isso é dito em Apocalipse 7, do 1 ao 8, e nos crentes das nações gentias. Isso está em Apocalipse 7, do 9 ao 10. Então, esse tipo de vida eterna será num dia vindouro. Mas no Evangelho de João e nas epístolas do Novo Testamento, vida eterna tem um significado totalmente diferente. Ela é apresentada como algo celestial. Neste aspecto cristão, vida eterna tem a ver com a possessão da vida divina, de acordo com a relação que os cristãos têm com o Pai e o Filho. O Senhor a definiu como: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está em João 17, verso 3. Essa é uma distintiva bênção cristã, possuída em Cristo. O irmão Patterson disse: a comunhão com o Pai e o Filho, e, portanto, perdão, irmão, vou repetir. A vida eterna é o termo cristão para aquilo que temos em Cristo. Por ela, somos trazidos à comunhão com o Pai e o Filho, e, portanto, temos uma natureza adequada ao céu. A vida eterna, nesse sentido cristão, é chamada assim porque se refere a uma qualidade especial da vida divina que o Pai e o Filho têm desfrutado juntos em comunhão com o Espírito Santo eternamente. Antes da vinda de Cristo ao mundo, esse aspecto da vida divina era desconhecido pelos homens, estava com o Pai nos céus, mas agora foi dada aos cristãos, pela qual são capazes de desfrutar da comunhão com o Pai e o Filho. Creio que até aqui está bom, irmãos, para já comentarmos. Ô, Michel, aproveita aí e vamos dar uma definhadazinha aqui, né? Nos evangelhos sinóticos, aí tem um, entre colchetes aí, isso tá na nota, você lê aí para a gente saber o que é isso, para a gente ter uma noção. Evangelhos sinópticos ou sinóticos é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, por conterem uma grande quantidade de relatos em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras.
Ou seja, são esses três evangelhos que têm uma semelhança de narrativa, vamos dizer assim. E por trazer também histórias que podem ser encontradas nos três, ou em um e um outro, então tem uma semelhança. Eu estava aqui, inclusive, pesquisando no Google, não me atentei à nota que já tinha aqui. Então, algum irmão sentiu alguma dificuldade sobre essa questão de evangelho sinótico, que é citado aqui no texto? Então, vamos fazer uma apanhada aí nessa primeira parte aí, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A vida eterna, o termo refere-se a ter vida divina, vinda de Deus. Isso está nos evangelhos. Mas aonde? Na terra, né? Isso é na terra. No reino milenar de Cristo. Os evangelhos, então, está se referindo, quando fala na questão, esses evangelhos sinóticos que foi falado aqui, Mateus, Marcos e Lucas, quando fala da vida eterna, está se referindo a essa vida divina, vinda de Deus, porém, uma vida na terra e que vai ser no reino milenar de Cristo. Para a gente ter uma base assim, de divisória, né? Aí está aqui, está em Mateus, em Marcos, outro evangelho, Lucas, etc., que ele colocou. Só essa primeira parte aqui, viu, Michel? E os irmãos. Isso foi prometido no Velho Testamento, em Salmos, e também Daniel. E terá cumprimento no remanescente de Israel. Apocalipse fala isso. E nos crentes das nações gentias, no dia vindouro. Por que está se falando isso aí? Porque o reino milenar vai ser composto desses dois povos, tanto o povo de Israel como o povo gentil também. E tanto um como o outro vai ter vida eterna nesse sentido. Aqueles crentes, aqueles que crerem no evangelho do reino. Eles entram no reino milenar com essa vida. E aí, como já foi falado, a gente encontra essas referências nos evangelhos. Se você quiser ler aí, Mateus, ou Michel. Vamos começar com essa passagem, Mateus 19:16, que é uma passagem bem conhecida das histórias dos evangelhos, que é do homem rico, do jovem rico. Diz assim: E eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, esse termo vida eterna que o jovem fala aqui é no termo que a gente acabou de ler aqui, que o irmão Bruce se explicou, de que é uma vida eterna pensando numa vida eterna aqui na Terra. É importante a gente lembrar o seguinte, irmãos: essa perspectiva de vida eterna que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor falou na sua oração em João 17, e essa questão de vida eterna no sentido de uma vida em comunhão com o Pai e com o Filho, não é algo que foi revelado no Antigo Testamento. Os fiéis não tinham esse entendimento dessa vida com plenitude e abundância nesse quesito. Vida eterna eles conheciam como uma vida para sempre, que não tinha, quer viver eternamente aqui na Terra. Então perceba que é uma perspectiva terrena dessa vida, por exemplo. Então, o que o jovem foi perguntar aqui para o Senhor Jesus, ele pergunta: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele não está falando a vida que a gente hoje conhece hoje, que é uma vida eterna celestial, né?
em comunhão com o Pai e com o Filho. Ele perguntou nessa perspectiva de viver para sempre aqui na Terra sem ter que experimentar a morte. Era esse o foco da pergunta desse jovem. E aí, o Senhor dá uma resposta com base nessa pergunta que ele fez. E ele disse-lhe, o Senhor disse, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, o Senhor está aqui respondendo nessa perspectiva de vida terrena, eterna, terrena. Por isso que o Senhor fala que para ter essa vida, ele deveria seguir os mandamentos. Ora, a gente sabe que ninguém, por seguir a lei, consegue a vida eterna que hoje temos. Essa nova criação a qual fomos feitos, né, para termos ousadia para entrar na presença de Deus, habitados pelo Espírito Santo. Não era isso que o jovem estava perguntando. Ele queria viver aqui na terra para sempre. Aí o Senhor responde: se quer, guarda os mandamentos. Porque isso é uma perspectiva judaica de que se você obedecer à lei, você vai viver aqui na terra. Tem um versículo que fala, eu acho que é em Deuteronômio, a gente, inclusive, numa das reuniões, a gente falou sobre isso. Se algum irmão puder lembrar, quando fala assim, obedecer a lei para viver, alguma coisa assim nesse. Deixa eu ver onde é que tá, deixa eu ver se é Romanos 13. O apóstolo Paulo, ele explica bastante sobre essa questão da lei. Algum irmão sabe onde é que está essa passagem? Pela lei viverá ou algo assim, do Antigo Testamento? Ah, pronto, achei. Gálatas 3:12. Deixa eu ver aqui. Se algum irmão colocou por texto aí no chat, me perdoe, não estou vendo o chat agora. É, aqui. O apóstolo Paulo explicando aos Gálatas, porque eles estavam buscando a lei mosaica, justificando que eles são salvos por isso, né? Mas aí o apóstolo Paulo explica o seguinte: e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, tem outras passagens, irmãos, é porque agora eu não estou conseguindo encontrar, que ele fala que para o homem terreno era assim, você tinha que cumprir a lei, obedecer a lei para ter uma vida em abundância aqui na terra, e se você não cumprisse, você não ia viver aqui na terra, pois você descumpriu a lei. Mas aí qual é a graça disso tudo? Para a condenação do homem natural? É que ninguém conseguia cumprir todos os mandamentos, por isso que não conseguia viver eternamente aqui. E o interessante é que, mas o Senhor não fala isso para o jovem rico, ele passa alguns mandamentos, né, os principais, mas, ou seja, eu não vou entrar a fundo aqui nessa história do jovem rico, mas é só para mostrar para os irmãos que a perspectiva de vida eterna aqui que ele estava falando é diferente, né? Ele estava falando de acordo com como que fala aqui, ó, outras passagens em que é citado essa questão da vida eterna. Deixa eu vir, por exemplo, aqui em Lucas 10:25, para a gente poder ver um outro exemplo. Ah, é praticamente a mesma história em Lucas. Deixa eu botar outro então. Lucas 18, que é citado ali, Lucas 18:18. Deixa eu ver do que se trata aqui. A mesma coisa. Eu achei que seria outra história. Mas enfim, irmãos,
Ou seja, perceba então que é nessa perspectiva terrena, certo? Que é dito que é dito sobre essa vida eterna. Por que o irmão Bruce ele vai explicar sobre isso? Para mostrar que existe o termo vida eterna, só que são dois sentidos. O primeiro sentido é o que já estava revelado no Antigo Testamento, que é citado aqui, por exemplo, em Salmos 133, verso 3. Vamos lá para a gente ver aqui o que é dito lá. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tá vendo? A vida para sempre. Então, aqui no Antigo Testamento já cita a vida eterna. E também tem Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, essa passagem aqui provavelmente está falando sobre essa questão que esses aqui que vão ser para a vida eterna, não está falando de algo celestial, mas é a vida terrena também. Porque só foi o Senhor Jesus nos evangelhos que trouxe essa nova perspectiva de vida eterna. E tudo isso, irmãos, terá cumprimento no remanescente de Israel e nos crentes das nações gentias num dia vindouro. Ou seja, não vai ser nesse tempo da igreja que vai ser praticado essa perspectiva de vida eterna. Porque agora está sendo outro termo, né? E um termo muito mais superior do que esse. Se a gente for aqui, Apocalipse 7, Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 8. Se algum irmão puder ler, por favor, vamos ler essa passagem toda. Vou ler aqui, Michel, então. É do 1 ao 8, né? E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, só um momento. Da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Aí, no caso aqui está falando especificamente dos judeus, dos israelitas, né? Mas aí fala aqui que a partir do mesmo capítulo, do 9 e o 10, fala das nações gentias. Então pode ler aí, Dal, por favor. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Isso. Então, essa passagem aqui, irmãos, em Apocalipse, mostra que eles estão clamando a salvação ao Cordeiro, mas não é, eles não estão em Hades, eles estão aqui na Terra,
estão glorificando o Senhor por Deus dar para eles essa vida eterna que já se predizia no Antigo Testamento. Então, é muito bom, irmãos, a gente poder fazer essa divisão, né? Para que a gente não achar que essa vida eterna é algo que nós temos hoje, que é o mesmo tipo de vida que o Antigo Testamento já falava e tal. Não. A vida eterna que hoje temos é totalmente diferente da que o jovem rico falou, que o que é dito lá em Salmos, em Daniel 12, até nesse aí de Apocalipse, que está no Novo Testamento, mas é bom lembrarmos que o livro de Apocalipse fala da maior parte do tratamento de Deus com os gentios e com a nação dele, terrena, não com a igreja. Pois a igreja é tirada é contado sobre a igreja no capítulo 1, 2 e 3. Se não me engano, volta-se a falar da igreja no capítulo 19, quando fala das bodas. Então, a maior parte de Apocalipse está falando, inclusive, de profecias que já se envolviam no Antigo Testamento, como esse aí da vida eterna. Então, irmãos, ficou alguma dúvida sobre essa questão de vida eterna no sentido terreno, que já é citado desde o Antigo Testamento? Portilho falou que estava dando interferência, mas atrapalhou alguma coisa que eu falei aqui, irmão? Qualquer coisa eu repito. Tranquilo. Pronto. Como nenhum irmão nem irmã se manifestou com a questão da dúvida, então acho que a gente pode prosseguir, certo? Certo, Michel. Só mais uma coisa, é por essa razão aí que a gente deve sempre pensar que os evangelhos, principalmente Marcos, Mateus e Lucas, ali está se falando sempre no contexto judaico, o Senhor está falando no contexto judaico. E muitas vezes, eu falei até um pouco antes, né? A gente às vezes vai conversar com alguém, as pessoas começam a citar o Antigo Testamento. Mas só que muitas coisas que estão no Antigo Testamento, ou tudo lá praticamente, são sombras e figura do que havia de vir. Então não se relaciona com a igreja, com doutrina para a igreja. A gente tira sempre uma aplicação, algum certo exemplo, mas não doutrina. Tipo assim, a doutrina da vida eterna, que está lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver com a doutrina de vida eterna que existe para nós hoje da igreja. Então não é porque lá se fala vida eterna que a gente vai pegar, e aí aqui está falando vida eterna, então é isso aí. Então a palavra de Deus ela é dividida, como os irmãos sempre falam, né? E como a própria palavra já diz, né? Que a gente deve buscar dividir bem a palavra da verdade. E lá em Apocalipse, quando fala de trono, aquele trono ali é instituído aqui na terra. É por isso que são línguas, povos, tal, de todas as tribos, tal, isso. E quando fala do altar, é algo semelhante ao que a gente já viu no Hades, né? Está se falando de uma, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer assim? Em outra esfera, fora daqui, desse mundo. O trono é o Senhor estabelecendo aqui o trono aqui nesse mundo para, para estabelecer o reino dele. Mas quando fala do altar, aqueles que estão debaixo do altar, é como o irmão Lemão até explicou em outra live aí, que ali está se falando, como a gente fala hoje, né? É sobre o Hades. Aqueles que morrem vão estar em Hades. É somente isso aí, Michel. Como é que estão as irmãs aí? Vou citar o nome de algumas aqui, para ver se realmente é isso. Olga Santana, chegou um pouco depois aqui, mas deve ter pego a explicação. Irmã Malva, Márcia Amaral, podem ficar à vontade, viu, irmãs? Aqui é para a gente ir com bem calma mesmo, para a gente entender o porquê que os evangelhos falam isso.
porque a gente não toma isso para a gente literalmente, a não ser exemplos, né? Como é que estão as irmãs aí? Rita de Cássia, como é que tá, irmã? Tá entendendo essa questão da vida eterna que é falada nos evangelhos sinóticos, ou sinópticos, né? Que são os três primeiros evangelhos? Irmã Valdeci, pronto. Então a gente já pode continuar, né? Não precisa ter pressa, irmãs. Aí pode, a gente vai dar esse silênciozinho aqui, as irmãs podem ler com calma, meditar. Irmãs e irmãos. Só para complementar um pouquinho, irmãos, essa questão da palavra eternidade, se algum irmão ficou confuso um pouco ainda em alguma situação, e nas comparações do antigo para o novo, é que a nossa mente ainda não está preparada, né, para a eternidade. Então é uma palavra que a gente só sabe em parte, né? Como Paulo falou, né, em parte conhecemos, em parte sabemos, mas quando chegar na eternidade, além de ter a vida eterna e na eternidade, aí sim nós vamos compreender no todo, né, no completo. Então essa bênção aí que o irmão fala, né, que nós temos hoje, que o cristão tem, né, da vida eterna no Pai e no Filho, a gente não vai conseguir explicar, né, de forma detalhada toda essa bênção, né? Mas é porque não está escrito, né, de forma detalhada, mas com certeza é algo que está acima, muito acima da nossa capacidade hoje, por estar no tempo, de aprofundar, de chegar a saber de tudo, né, do que será essa vida eterna e na eternidade. Mas uma coisa eu tenho certeza, é muito além do que podemos imaginar. A irmã Valdeci fala aqui, viu? Entendi que esses que estão com vestes brancas são os em- que entraram vivos no milênio. Pergunta aqui, Michel, aquele versículo lá de Apocalipse. Parece que o apóstolo João também ficou com essa dúvida e perguntou aqui, ó. Ele falou assim, e perguntou, e um dos anciãos me falou dizendo, não, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, com certeza, irmã, esses estão bem seguros no Senhor aqui na terra. Só lembrando a irmã de novo, né, e os irmãos, esse trono aí é a instituição aqui do reino milenar, é um trono, reinado. Então, falar das coisas daqui do mundo mesmo. E todos esses daqui estão diante desse trono aí. Pode continuar, Michel. Irmão, só um detalhe aí. Esse é de grande tribulação ou da grande tribulação? Porque se for de grande tribulação, vai ser irmãos que em todos os tempos passaram por tribulações. Penso eu. Se for da grande tribulação, é daquela que vai acontecer. E que nós não vamos participar, né? É dividir, irmão Isaac, nas traduções, uma parte tem da, grande, e outros falam de, mas a maioria que eu tô vendo que tá da, que vem da grande tribulação. Então acredito que seja esse o termo
O correto mesmo, da grande tribulação. E eu também entendo que também de grande tribulação, né? Mas eu entendi a análise do irmão. A maioria dá. Michel, se quiser, pode continuar a outra parte aí. A irmã Rita perguntou aqui, a eternidade é algo que não tem fim? Irmã, é isso mesmo. A diferença desses dois termos, eu creio que esteja na questão da palavra vida. Que uma vida, essa vida eterna do Antigo Testamento, era uma vida eterna, é uma vida eterna em um grau de entendimento. E esse grau de entendimento é terreno, que era a forma como os judaicos entendiam as coisas de Deus, a questão das bênçãos terrenas e tal. A vida eterna, agora que a gente vai entrar agora nesse próximo parágrafo, que vai falar agora o que envolve a gente, é uma vida eterna, mas é uma vida agora em abundância, como o próprio Senhor falou. É uma vida que envolve agora as questões celestiais. E deixa eu ver, aqui no segundo parágrafo fala isso, como algo celestial. No Evangelho de João, ou seja, diferente dos outros três evangelhos, a vida eterna tem um significado totalmente diferente. Ela é apresentada como algo celestial. Neste aspecto cristão, vida eterna tem a ver com a possessão da vida divina, de acordo com a relação que os cristãos têm com o Pai e o Filho. Então perceba, irmãos, que é uma vida agora, porque você é uma vida que tem agora uma relação com toda a unidade de Deus, com o Pai e com o Filho, e também com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós eternamente e vai ficar eternamente também em nós. Quando nós estivermos lá com o Senhor eternamente, com nossos corpos glorificados, o Espírito Santo nem assim ele vai sair da gente. Então a gente vai estar em uma comunhão eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que foi um assunto, inclusive, que uma das reuniões a gente discorreu sobre, de que esse privilégio que temos, né, de sermos filhos de Deus, não é um privilégio que os santos do Antigo Testamento e também dos novos que virão a crer após o arrebatamento da igreja, eles não vão ter esse privilégio de serem filhos de Deus, nesse sentido como a gente tem hoje. É claro que eles vão estar felizes e totalmente completos da maneira como eles vão conhecer a Deus, como Deus vai se revelar para eles. Mas essa questão de sermos filhos de Deus, só hoje os que pertencem à igreja, que conheceu a Deus através do Evangelho da Graça, têm esse privilégio. Então, além de sermos feitos nova criação, nós fomos promovidos a filhos de Deus. Tem uma passagem que envolve a questão da adoção, mas aquele termo ali não é muito correto, porque não é uma questão realmente de adoção como a gente conhece, mas é uma questão de promoção. Existe as criaturas, as criações de Deus, né? Por exemplo, Abraão, ele se tornou uma nova criatura quando ele criou, porque quando ele começou a ter uma relação com Deus, ele, inclusive, recebeu um novo nome, que é uma figura disso, né? De ser uma nova criatura em Deus. Então, Abraão está aqui, né? No entendimento que ele teve. Nós, hoje, que pertencemos à igreja, nós somos promovidos bem acima, porque temos relação com o Pai, com o Filho, de uma maneira que os outros não têm. Então, Abraão vai estar feliz por ter comunhão com uma forma, como o nome que Deus revelou-se a ele, que foi Deus Todo-Poderoso. Ele vai estar completo, porque foi assim que Deus se revelou para ele. Só que para nós conhecemos esse mesmo Deus como Pai. E o nosso Senhor Jesus como o nosso Senhor, como aquele que nos salvou. Então é uma intimidade muito grande, né? Então essa vida eterna, irmãos, tem a ver com isso.
E o Senhor a definiu essa vida eterna que hoje temos da seguinte maneira: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esse é o principal fundamento da vida eterna que a gente tem. Eu confesso para os irmãos que, por muito tempo, eu achava que vida eterna era nesse sentido de ter vida eterna, como a própria palavra já dá uma definição, né? Vida eterna, acabou. Então, assim, viver para sempre. Só que, se a gente for definir apenas por isso, irmãos, as pessoas que, infelizmente, vão estar no lago de fogo, elas vão viver eternamente também. Elas vão ter uma vida eterna, só que uma vida eterna em condenação. Então, a gente não pode pensar nessa vida eterna apenas pela própria frase em si. Porque essa vida eterna que temos não se limita a somente isso, a viver eternamente. Mas é uma vida em comunhão com o Pai e com o Filho. Então, é maravilhoso isso, né, irmãos? Esse privilégio. E então foi essa maneira que o Senhor falou aqui em João 17, em sua oração no jardim do Getsêmani, na mesma noite que foi traído. Vou compartilhar aqui para os irmãos. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, até aqui, irmãos, alguma dúvida, algum irmão deseja complementar, fiquem à vontade. E tá fazendo uma pergunta aí. E quando termina a tribulação, onde os judeus que têm a promessa, que vai viver a promessa que vai viver para sempre, não chama de eternidade aqui na Terra? Após após a grande tribulação, Rita, é o reino milenar. Vem 1000 anos de reino, de justiça. E após esses 1000 anos, entra a eternidade. Na eternidade nós teremos novos céus e nova terra. Então vai existir uma nova terra. E essas pessoas que passaram pelo milênio, 1000 anos, passaram vivas, que creram no seu Jesus, né? No evangelho do reino, elas vão ser transportadas para essa nova terra, vivas. E aí vem a eternidade. Não sei se deu para entender. Irmãos, é como eu falei, essa questão de eternidade, em parte, conhecemos porque não estamos aptos para entendê-la completamente. Porque eternidade, o que é eterno, não tem início e nem fim. Nós estamos no tempo, nós temos início, meio e fim. Eternidade, não tem nem início e nem fim. Então ainda não adianta a gente querer esmiuçar muito isso, porque a gente não vai conseguir chegar a explicar de uma forma bem completa, bem detalhada, porque nossa mente ainda, o nosso estado ainda não está pronto para entender tudo isso daí. Irmãos, tem uma passagem de Daniel 9:24 que fala das 70 semanas, e tem um ponto aqui que fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, como a gente falou aqui, os judeus tinham já a profecia da questão do reino do milênio. Claro que não tinha uma revelação completa, né? Porque isso foi mais tarde com o próprio Senhor e do que veio posteriormente.
Só que, por exemplo, a justiça eterna aqui já dá a entender que é o Senhor reinando aqui na terra, né? Mas a gente sabe que vai ser por 1000 anos. Só que é caracterizado aqui como a justiça eterna. E no milênio, a justiça vai habitar, não, vai reinar, perdão. E na eternidade, no estado eterno, que aí sim a gente não vai entrar muito em detalhes, porque estado eterno a palavra não revela muito, porque inclusive a gente não teria, como o irmão Isaac falou, estado eterno é algo que está fora da matéria e do tempo, e a gente não tem isso, né? A gente não sabe viver sem a matéria e sem o tempo ainda, então não tem nem como explicar isso. Mas a questão do viver para sempre, daquela primeira característica que a gente falou, que era a visão judaica, é essa questão de viver eternamente aqui na Terra, é algo terreno, entende? Não estamos aqui entrando a fundo para buscar entender como será na prática essa vida eterna aqui terrena, eu não sei, mas tem sim, eu creio que é claro para os irmãos entenderem que é uma perspectiva terrena. Essa segunda perspectiva, que é falada de vida eterna para nós, não é de perspectiva terrena, não é aqui para a Terra. Envolve agora as coisas celestiais. E lembrando, também, claro que não há como a gente saber como é isso na prática, porque a gente está aqui na Terra ainda, e eu não fui ainda para lá e não voltei, como algumas pessoas fazem até livros para contar como é que foi essa viagem, né? Mas eu não tive ainda. Inclusive, se eu for, nem vou querer voltar, quero ficar por lá mesmo. Mas essa fala do Senhor, irmãos, aqui na oração dele, já deixa claro a base do que significa essa vida eterna que a gente tem. Então, por quê, irmãos? É claro que a gente não entende muita coisa, mas a gente deve ficar feliz pela revelação que o Senhor dá sobre o que significa essa vida eterna para nós. É conhecer ao Pai, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer, manter uma relação de comunhão. E teremos, irmãos, eternamente, estaremos, e já estamos, na verdade, inseridos nessa família. A gente não vai pertencer à família, a família de Deus, com essa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, só quando estivermos no céu. Não. Lá será a manifestação completa do que já foi revelado a nós aqui. E outra coisa, nós já somos pertencentes à família de Deus. Não pense que você você só pode desfrutar quando estiver lá nos céus, de maneira alguma. O Senhor já quer que a gente desfrute da nossa posição já hoje. Hoje eu sei, hoje os irmãos sabem que pertencem ao Pai, ao Filho e que estão buscando conhecer eles cada vez mais. Isso já é um ensaio da vida eterna para a gente. Entende? E quanto mais a gente buscar, irmãos, entender do Senhor Jesus, crescer no conhecimento da graça, mais alegria a gente vai sentir por entender e ter um ensaio do que significa a posição que temos em Cristo. Inclusive, é o que o texto vai falar aqui, que o irmão Patterson falou aqui, deixa eu compartilhar. A vida eterna é o termo cristão para aquilo que temos em Cristo. Então, essa vida eterna que temos não é com base em lei, não é com base em obediência, não é com base no que eu faço ou deixo de fazer, não é isso. É o que temos em Cristo. Cristo fez isso por nós, né? Faz parte do propósito eterno de Deus e e essa posição que temos hoje diante de Deus é graças à obra de Cristo. Então mostra para nós, inclusive, o poder que teve a obra de Cristo na cruz. Porque além de nos salvar da morte e do pecado, nos transportou, irmãos, para uma posição incrível. E já é a partir de hoje, para nós já desfrutarmos dessa vida eterna. Ficou alguma dúvida, irmãos, ou de algum ponto que eu falei? Fiquem à vontade, viu? Eu só queria deixar assim claro para os irmãos, né, que o assunto aqui é vida eterna e não eternidade, porque a palavra não fala do assunto da eternidade.
A palavra nos revela o que é a questão da vida eterna. Então, não tem como a gente realmente saber o que é a eternidade, porque a gente não viveu ainda. Mas, como o irmão Michel está falando, o assunto aqui é vida eterna, que a gente sabe que é uma vida plena, né? É uma vida que não vai ter fim, é a vida do próprio Filho de Deus, tem todas essas classificações, é uma vida abundante. Aqui o próprio Senhor também fala aqui sobre... e a vida eterna é essa. Não está dizendo assim, e a eternidade é essa. Está falando a vida, o Ou fim. vai ser assim. Não está falando. Então, A eternidade vai ser assim. não está falando a eternidade, está dizendo a vida eterna. Então, o assunto aqui está sendo vida eterna. Não ninguém tentando entender a eternidade. Então, o termo que está na Bíblia sobre vida eterna é o que está sendo discorrido aqui. Então, o Senhor fala assim, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E, então, a gente pode desfrutar dessa comunhão. Deus verdadeiro e Jesus Cristo. Desde agora, entendendo que isso que a gente está desfrutando aqui é um tantinho, vamos dizer assim, não sei se eu posso falar dessa forma, da vida eterna que a gente vai desfrutar com o Senhor Jesus eternamente. Mas o assunto não é eternidade, porque a palavra não fala de eternidade. Se puder, Michel, você pode continuar ali a segunda parte aí. Está desligado o seu microfone. Irmãos, deu para entender essa fala do irmão Dal aí sobre essa diferença de vida eterna e eternidade? Se tiver algum irmão com dificuldade, pode falar, porque aí a gente pode aqui na medida do possível tentar esmiuçar isso, porque é importante saber diferenciar esses dois pontos, porque se talvez um irmão está ouvindo tudo isso aqui, pensando que estamos falando da eternidade, pode ficar com a mente confusa nessa questão. Mas estamos falando aqui sobre a questão da posse. E o que é que significa essa posse de vida eterna para a gente? Estamos falando aqui que essa posse de vida eterna que o Senhor Jesus nos deu, que temos hoje, não significa apenas viver para sempre. Não é nesse sentido somente, mas é algo muito mais do que isso. Entende, irmãos? Diferente da vida eterna que os judeus pensavam apenas viver para sempre aqui na terra, nós temos uma vida eterna nos céus, mas esse sentido da vida aqui significa também a posição que estamos em Cristo e da relação que temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e que os outros que não pertencem à igreja, irmãos, não estão nessa posição. Entende? De conhecer o Pai, de ter uma relação eterna com o Pai, com uma relação eterna com o Filho e com o Espírito Santo que habita na gente. Entende, irmãos? É uma questão, vida eterna é uma questão do que significa onde você está e como eternamente você vai estar diante de Deus. É uma questão que envolve relacionamento. Não significa, e nem estamos dizendo aqui, por exemplo, de como o que é que vai ter na eternidade, como é que vai ser as coisas. Não é questão das coisas, a questão é o seu relacionamento com Deus, um por um, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Isso é a vida eterna que nós temos hoje. É disso que vamos desfrutar. Aliás, que já estamos desfrutando e vamos em total plenitude desfrutar nos céus glorificados e estando moralmente e fisicamente iguais a Cristo, vivendo em alegria nessa vida eterna, que significa esse relacionamento. Entende, irmãos, essa diferença de vida eterna para a eternidade?
Porque, irmãos, olha só, se vida eterna significasse, essa vida eterna que o Senhor fala, significasse apenas o viver para sempre, o Senhor não falaria isso, o que ele diz aqui, que a vida eterna é esta. Ele está definindo essa vida eterna, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna que o Senhor está falando e que pertence a nós. Os santos do Antigo Testamento e aqueles e o remanescente judeu e os gentios que vão crer na grande tribulação, eles não vão ser pertencentes a essa vida eterna que o Senhor definiu aqui. Os fiéis, esses fiéis, claramente, vão viver eternamente também, graças a Deus. Mas não nesse título de vida, dessa vida eterna que o Senhor falou aqui nessa oração. Isso aqui é somente para a sua igreja. Percebe o privilégio, irmãos? Então, é uma posição, irmãos, de que a gente realmente é agradecer todo dia, porque é uma posição maravilhosa que temos em Cristo. E eternamente estaremos nessa relação, e já estamos. Alguns irmãos até chegam a falar também, rapidamente assim, que é uma qualidade de vida. Essa vida eterna que está se falando para a igreja é uma qualidade de vida. Que os santos do Antigo Testamento não tem, como o irmão está falando aí. Irmãos, uma coisa eu falo para vocês, quando eu aprendi isso recentemente e eu fiquei assim extasiado. Eu fiquei assim fora de mim. Eu falei, gente, rapaz, uma vida toda eu acreditava que vida eterna era significar viver para sempre e é mais do que isso. É algo maravilhoso, irmãos. Por isso que eu falo, por isso que eu até sugeri para dar o que a gente começasse com esse tema de vida eterna, porque é algo maravilhoso. E nós, e muitos de nós aqui presentes que aprendemos de acordo com as denominações, com a forma como o sistema religioso ensina, limitava essa vida eterna apenas isso. Ah, a vida eterna é viver para sempre, acabou. Não, meus queridos e amados irmãos, é muito mais do que isso. E é algo que a gente tem que meditar todo dia sobre essa vida eterna. Não pense que como o irmão Isaac falou, a gente vai ter a total plenitude disso quando a gente estiver já lá com o Senhor na eternidade, né? Mas essa vida eterna que temos, se o Senhor revelou isso para nós, no próprio Evangelho de João e nas epístolas vai discorrer muito sobre isso, é porque é o desejo de Deus de nós desfrutarmos já dessa vida eterna que temos, que é essa comunhão com o Pai e com o Filho. Então, assim, irmãos, inclusive, irmão Dal, eu acredito que pelo horário, eu acho que não cabe a gente entrar mais a fundo e esmiuçar mais, porque o que a gente falou aqui, eu creio que já é de muito para a gente meditar, porque pode ser que seja um assunto que foi, assim, um assunto novo na cabeça, né, de muitos irmãos aqui. Eu creio que já é bom a gente meditar já nessa parte do que a gente já aprendeu, graças a Deus. E aí, na próxima reunião, a gente continua e aprofunda mais. O que é que o irmão acha? Não, para mim tá ótimo, assim. É aquilo, como a gente está sempre falando aqui, não precisa de muita coisa, né? Para não, não acabar embolando a mente, né? Como a gente, graças ao Senhor, aí a gente pegou essa divisão, né? Que é vida eterna. Não, a palavra não está falando como é que é a eternidade, né? Ele tá falando o que é vida eterna. Isso é um termo que existe na Bíblia. A eternidade, como os irmãos já falaram aí, só vamos saber quando estivermos lá. Mas vida eterna aí é o que a gente está vendo. Então, a gente começa assim, dividindo bem as coisas, né? Para que a coisa fique bem clara na nossa mente, né? Você poderia Oi, fazer irmão. um resumo, então, na tela onde você vê aí, Michel, só para a gente relembrar. Eu acho que a gente pode repetir, Dal, esse parágrafo aqui, porque eu lembro que eu pulei uma parte, né? Então a gente pode repetir esse parágrafo e seguir adiante. Até também para, na próxima reunião, se Deus permitir, a gente relembrar um pouco e aí a gente segue. Tá ótimo. E as irmãs aí, qual são a opinião das irmãs?
Irmãs podem participar, que aqui vamos desfrutar junto, viu? Tanto da comunhão com o Pai, com o Filho. É dessa forma, não tem aqui o mais irmão, não. Aqui é o momento em que as irmãs podem participar, aqui não ensinando, mas ajudando a gente em alguma sugestão. Então fique à vontade, a irmã Rita, Valdeci, Olga, tá certo? Todas as irmãs que estão aqui, pode nos ajudar nisso, porque às vezes a gente tá enxergando certas coisas e está faltando outras que as irmãs estão enxergando mais. Então isso ajuda. A irmã Márcia, Amaral, Malva, Ludmila, Jaqueline, fique bem à vontade, tá certo? Vamos caminhar junto nisso aí. E como o irmão Michel falou, né, Isaac também fala também, precisa muita coisa. Michel, pode ficar à vontade aí, Michel. O irmão Isaac parece que quis comentar alguma coisa aí. Eu quero deixar algo para a gente pensar um pouco mais e refletir. Já entendi, está bem claro, né? A vida eterna nossa é bem diferente, né, do Velho Testamento, e a bênção que nós temos, a comunhão Pai e Filho, isso aí está muito claro. A questão que ainda para mim não fica claro são as palavras para sempre, que é bem diferente da palavra eterno. Então eu queria que a gente esmiuçasse um pouquinho mais o significado dessas palavras, para sempre e eterno. Porque tudo que é eterno não existe início e nem fim. E isso então me confunde um pouco, entendeu? Algo que não tem início e não tem fim. Então eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco mais depois, né, com mais calma, para a gente achar melhor essa explicação. Aí eu vejo, talvez seja aquela parte que está escrito que é em Cristo, como ele é o Pai da eternidade, e é em Cristo essa vida eterna que nós temos, e a Bíblia já fala que nós já estamos assentados até nas regiões, né, celestiais com ele, então pode ser algo que está muito além do que eu possa detalhar. Mas fica aí para os irmãos pensarem também sobre a questão do significado das palavras, para sempre e eterno. Outra coisa, irmão, é aquela passagem ali que diz: aqueles que foram lavados suas vestes, né, na grande tribulação. Eu não sei se é o caso, que a igreja vai ser tirada, não vai passar pela tribulação. Nós, os santos, estaremos na glória com o Senhor Jesus. E aqueles que vão passar pela tribulação, eu acho que ainda vai ter essa chance, né, de limpar suas vestes na tribulação e acreditar. Aqueles que serão salvos, eu acho que vai ter aquela salvação também, né? E são aqueles que vão estar aqui, aqui tem aquela passagem lá que diz: aqueles que lavaram suas vestes na grande tribulação. Não sei se é esse o caso. Acho que talvez o assunto da grande tribulação tenha que ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais detalhado, né? Parte por parte. Acho que vai. Parte por parte para a gente entender, né? O que acontece no princípio das dores, os primeiros 3 anos e meio, e depois a grande tribulação, que é a outra parte dos 3 anos e meio. É porque a gente, irmão Claudio Mar, leu aquela passagem ali com foco para ver o termo da palavra da vida eterna ali, entende? Então, se a gente for aprofundar sobre o que a gente leu ali, vai ficar dois assuntos misturados, vida eterna, aí com questão de tribulação e tal. E aí é bom a gente não perder o fio da meada, vamos dizer assim. Aí uma outra reunião que a gente for falar sobre isso, aí a gente pode aprofundar, entende? Sim, sim, entendo. É só que teve aquele comentário daquelas vestes brancas. Aí entendi, irmão. O irmão Lemão, ele fala na terça-feira sobre
essa questão aí das vestes brancas, ele fala bem detalhadamente aí. Tem uma live, vou passar para o Claudio Omar para ele assistir aí no caminhão. Dirigindo e ouvindo. Cuidado com o quebra-mola, hein? Então, Michel, acho que aqui já tá bom, né? A gente deixa para uma próxima aí. Próxima semana a gente continua, se o permitir aí, né? Essa questão do assunto aí da vida eterna. E ver a questão aí, como o irmão falou aí, né? O termo para sempre e eternidade, né? Não sei se está no definições doutrinais também, a gente pode achar isso aí. E, Michel, se puder agradecer para encerrar aqui. Certo, irmãos, então vamos lá. Meu Deus, meu Pai,